Bom dia, vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 24 de janeiro de 2023, uma terça-feira. Ontem o título foi que nós sempre estamos entre o sólido e o fluido, né? Sempre estamos nessa realidade onde nós temos que ter um ponto de segurança, uma rocha, e essa rocha acompanha a gente no fluido, que é a realidade, que muda. Nós também mudamos, mas nós temos uma bússola, uma rocha, uma fortaleza que nos acompanha, um ponto onde nós dizemos este é um valor fundamental, que nos acompanha, que me acompanha no líquido da realidade, das opções que devo tomar, das decisões que tomo, do que faço, dentro do possível, dentro do provisório que esse fluido também pede. Dentro desse provisório há algo que é valor essencial, que é sólido, que é permanente. Hoje nós continuamos de certa maneira. Nós vamos falar desse povo que é peregrino, que se muda, que é fluido, e que nesse fluir, caminhar, peregrinar, leva consigo algo sólido, um valor sólido, permanente. Então o título para hoje é A Esperança Vai Contigo, onde fores na caminhada. Igreja é povo peregrino, é povo que flui, mas a esperança central continua sempre a mesma, onde ele estiver. Então vamos lá, primeiro versículo. Vem do Salmo 91, versículo 9. Você fez do Altíssimo a sua morada. É como dizer assim, o Senhor é minha rocha. Deus esse Deus Javé, que libertou os escravos do Egito, é a casa, digamos assim, espiritual, referencial, onde eu abrigo o que eu sou, na minha fluidez peregrina, que encontra, claro, outros lugares, outros povos, outras maneiras de viver, com o tempo que flui. Eu trato muito desse assunto da transformação do mundo, né? Que estamos passando da era sólida para a era líquida. Vocês já viram um capítulo desses? O segundo versículo vem do Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1. Jesus Cristo diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Estou aqui, eu sou esse Deus presente em ser humano, aqui. E a oração vem de Otmar Schultz. Quando medo e dúvida me assolam, dá-me novo ânimo. Eu quero seguir-te contigo quero ficar e ser fiel. Dá-me a tua força. Ser fiel a esse sólido, a esse sólido, sim, permanente, esse valor eterno que se revela em Jesus, que é ser humano, portanto, muito fluido, mas ali se revela o eterno.
não é tão difícil de entender. Sim, em Jesus, no tão falível ser humano, neste ser humano falível, Jesus se revela o Eterno. Pense, por isso que a gente diz, verdadeiro Deus e verdadeiro ser humano. Verdadeiro ser humano e verdadeiro Deus. A palavra, o Logos de Deus, se tornou carne. É isso que a Bíblia diz. O Logos eterno se tornou carne. Mortal, ser humano. Como eu e você. A primeira leitura vem da carta de Paulo aos cristãos que moram em Roma. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 7 a 13. A aceitação dos humanos para outros humanos diferentes. Porque somos todos assim. Diferentes, mas iguais em valor. Para Deus. Circuncidados e não circuncidados. Que era o que ele estava discutindo aqui. A circuncisão. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou o servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios também glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Os gentios não circuncidados. Também lá eu vou aceitar todo mundo e vou cantar louvores ao nome do Deus Javé Libertador. E também diz, cantem de alegria vocês gentios que não são circuncidados, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé. Jessé, então, o antigo Israel foi cortado. Mas da raiz de Jessé virá um broto. Aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, esses colocarão nele a sua esperança, como sobre os judeus circuncidados. Que o Deus da esperança os encha, os gentios e os circuncidados, de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, Jesus, Deus, esperança. Isso é muito mais importante que circuncisão e essas leis judaicas, farisaicas, qualquer coisa. É tudo. O resto é coisa humana. As leis são criadas pelos seres humanos. Deus, Javé Libertador, criou amor, justiça, paz, alegria, fraternidade. E a segunda leitura vem lá a continuação do livro de Gênesis, depois da história do fim do dilúvio, porque Deus disse que nunca mais ele iria destruir a vida na terra. Fim do dilúvio. O arco-íris é um sinal do fim do dilúvio. Nunca mais destruirei toda a terra, toda a vida que existe na terra. Deus não quer destruir. Veja como se lê errado o livro do Apocalipse, né? Então, ali a continuação, então, muitos anos depois de Noé, os filhos de Noé, os descendentes de Noé, muitos anos depois. E vocês veem que há um pouco de confusão nas histórias, aparecem uns outros nomes.
Era Noé, a família dele, depois de repente aparece um monte de nome, né? Tentativa de construir a partir de uma história, uma outra história, né? Fazer umas emendas. Então, Gênesis 11, 31 até 12, 9. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur, dos caldeus, para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá morreu em Arã. Terá, então, seria o avô, não, o pai de Abraão, e eles eram nômades. Depois vai aparecer um monte de nome de cidade. Conforme o mapa e os tempos, a gente vê, olha, isso ali foi meio, aqueles nomes foram colocados, porque eles teriam que ir para um lugar, voltar, e daí, eles eram nômades. É a história de nômades. Que nem eles iam caminhando, levando o gado pequeno deles. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para um lugar que te mostrarei. Vai, flui, sai de casa, vai com esperança. A igreja é povo peregrino. Farei de você um grande povo e abençoarei e tornarei através de ti todas as nações da terra. Abençoarei os que te abençoarem, no meio de todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló chegou numa outra cidade, né? Gomorra. Abraão tinha 75 anos. Os números, não se prendam os números. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e seus servos, comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, e lá ele ergueu um templo. Isso ficou durante séculos famoso no estado de Israel, Siquém. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar que havia aparecido, em que o Senhor havia aparecido. Dali prosseguiu em direção a Betel, onde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e Aj a leste. Construiu ali outro templo, que também era muito famoso no povo de Israel. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb, que fez um monte, era nômade, sim, pastores nômades de gado pequeno, assim, tipo umas ovelhas, mas umas vacas pequenas. Jesus nasceu numa estrebaria, lembrem-se. Então era povo nômade, e há ali pelo jeito eles estão reconstruindo, recontando a história de povo, um povo. E eram povos também, se eu explico outro dia, que estavam indo de terra em terra e de repente começaram a querer se fixar, né? Terra prometida, veja como isso tudo. Então era um povo pecuarista, nômade, aí começou a virar agrícola. Lembra a história de Caim e Abel? Abel era um agricultor, Caim era pecuarista, e tinha um conflito. Vejam como a história da humanidade está ali, de certa maneira, né? Nômades, sedentários, várias terras, um país. Bom, isso nós temos que ver, mas tem ali dentro uma composição de história do povo nômade que se torna sedentário, parece. Mas a esperança é o principal. Um bom dia.